Se você vai participar dos festejos de carnaval, é muito importante ficar atentos a algumas dicas para não prejudicar a saúde. Por isso, viemos aqui falar com a doutora nutricionista Efranciane Dantas. Fran, quais aí as dicas que o pessoal que vai aproveitar o carnaval deve seguir para manter aí seu corpo saudável? Bom dia, Levi. Bom dia a toda a equipe, a todos que estão nos vendo. Então, nesse período, principalmente desse calor muito intenso que está na nossa cidade, no nosso país, é de fundamental importância que a gente preze muito pela nossa hidratação. Então, a gente sempre tem que lembrar de estar fazendo aquela hidratação durante todo o dia e em quantidades adequadas. Então, como é que a gente sabe se está bebendo muita água, se está bebendo pouca água? A gente consegue avaliar através da cor da nossa urina, né, do nosso famoso xixi. Então, eu trouxe aqui uma ilustração, né, que aqui seria uma representação daquela urina mais clarinha, do amarelo claro. Então, quando a sua urina chegar nessa tonalidade, já indica que você está tomando uma quantidade de água adequada. Tem a questão do que tem total influência aí da questão da bebida alcoólica, não é? Como as pessoas devem aí se prevenir, se tomar cautela, né? Para não arriscar tanto a saúde para chegar ao nível extremo de desidratação e piorar o seu quadro clínico. Então, muitas pessoas que bebem, né, fazem uso da bebida alcoólica, até nesse período do carnaval, né, que é comum nessas festividades, a gente indica principalmente que você consuma a sua bebida alcoólica no decorrer do dia e vá associando com ingestão de água. Então, se você tomou uma taça de cerveja, uma lata de cerveja, então você vai e associa com a água até para não causar uma desidratação tão intensa, porque quem bebe bebida alcoólica sabe que com o tempo começa a urinar mais. E aí você vai perdendo muita água e acaba adquirindo um quadro de desidratação. E até pela questão da ressaca também. Então a gente orienta que tome a bebida alcoólica, tome água para amenizar também os sintomas da desidratação. Falando na questão da ressaca, né? Muita gente aí vai, como já falei, vai extrapolar na questão da bebida alcoólica. Tá de ressaca. Quais aí os alimentos que devem ser consumidos, né? Algum tipo de medicação mais caseiras. Então, né, para aquele pessoal que não seguiu as orientações de tomar água junto com a bebida, e aí chegou no outro dia. Então, para aquelas pessoas que sentem muita náusea, realmente pode recorrer às medicações tradicionais, né, da farmácia, e aí, passado aqueles sintomas, principalmente de enjoo, e aí já consegue tolerar, inicie logo pelas alimentações mais fluidas, principalmente por água, que queira ou não, o seu corpo vai estar desidratado. Então, o foco principal é tentar repor essa água e os eletrólitos. E à medida que você vai melhorando esses sintomas, aí você pode começar por frutas que contenham mais água, como melancia, abacaxi, laranja, e aí você vai aumentando gradativamente. Se você está muito enjoado, não tolera alimentos muito doces, então opte pelos cítricos. Você não tolera muito cítrico, então aí a gente já consegue entrar com, por exemplo, um tubérculo, que seria um pouquinho de macaxeira, uma carnezinha, para ir tentando equilibrar. Infelizmente, esses sintomas são provenientes principalmente da desidratação durante o período de ingestão de álcool sem água. Também tem a questão da alimentação para quem vai, por exemplo, para blocos de carnaval, né? Tem uma alimentação não adequada, sai logo cedo da manhã, não toma café e acaba acarretando que vão nessas lanchonetes de rua, não sabe como tá, como foi preparado os alimentos, quais as dicas aí que o pessoal devem seguir para não consumir esses produtos e acabar acarretando em uma intoxicação alimentar, por exemplo. Então, Levi, esse assunto é de fundamental importância, porque é um dos quadros que mais lotam os hospitais nesse período de carnaval, é justamente as intoxicações alimentares. E aí, quando você for consumir alguma coisa fora do domicílio, fora do hotel, você procure estabelecimentos realmente liberados pela vigilância sanitária. O que seria isso? Restaurantes, lanchonetes. E evite estar comprando em carrinho, né, que vai andando ali, que você não sabe a procedência, porque de repente, por uma besteira, por um alimento ali que você comeu, você vai perder todo o seu carnaval, porque não procurou um lugar mais seguro para se alimentar. Lembrando que é o seu corpo, é a sua saúde, é a sua diversão que está em jogo. Então tem que ter muito cuidado, tem que brincar, mas com responsabilidade.
A nutricionista voltou a reforçar a importância da ingestão de água tanto no período carnavalesco como na rotina diária. Para o carnaval e no nosso dia a dia também, a gente não tem muito costume de estar tomando água, até esquece, né, na maioria das vezes. Então, uma estratégia muito interessante é você levar a garrafinha de água, ou você leva essa comum, né, que aqui já tem dizendo 510 ml, e aí você pode ir enchendo até bater a sua quantidade de água ideal, ou você pode optar por essas aqui, que elas também já vêm com a marcação, e aí você vai tomando e de acordo com o que for secando, você vai substituindo até bater a quantidade de água adequada. Lembrando também que a desidratação, além de trazer esses prejuízos que a gente já comentou, também trazem muitos prejuízos até metabólicos, não só no carnaval, mas durante todo o ano. Por exemplo, a gente pode notar também um quadro de desidratação através do formato das nossas fezes. Então, se a gente não se hidrata de maneira adequada, o corpo precisa retirar água de algum lugar para poder funcionar, até para fazer a filtração do sangue, enfim. E ele vai tirar das nossas fezes. Então, quanto mais resseca está a sua fezes, pode estar associada à ausência de água e à ausência de fibra, que também a gente entra na questão alimentar. Então, sempre é interessante a gente estar mantendo, até para a nossa microbiota intestinal estar de maneira adequada e não haver comprometimento renal. Quanto menos água a gente toma, mais funcionalidade excessiva vai ocorrer no rim, podendo ocasionar uma parada ali no rim, porque não tem água suficiente para a filtração do sangue, e aí acaba fazendo hemodiálise. E ainda falando sobre a alimentação, aqui a gente traz uma representação de como seria mais ou menos a forma de montar um prato saudável. Então a gente vê que aqui tem legumes, verduras, a proteína, né, carboidratos, feijão, arroz e uma fruta de preferência cítrica após o almoço. Vai brincar o carnaval que brinque com responsabilidade, ingerindo aí muita água, tendo controle na bebida alcoólica e também na questão da alimentação. Reportagem de Levi Xavier para o Santa Cruz Online.